Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CRM Think. Eu sou a Ariel, faço parte do time de especialistas Bitrix 24 e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre RH. Então, se na sua empresa você ainda utiliza Excel, WhatsApp ou e-mail para fazer o controle, esse vídeo é justamente para você. E através do SPA dentro do Bitrix, eu vou mostrar como vocês podem criar um processo controlável aqui dentro. Então vamos lá? Estou aqui com o meu Bitrix já aberto. Onde que eu encontro, esse tal de SPA? O SPA, ele é uma ferramenta que ela faz parte do CRM, mas ela não está em nenhuma pipeline de leads, negócios, clientes. Não, ela fica aqui escondida na parte do mais em automação inteligente de processo, que nada mais é do que o SPA. Quando a gente acessa a primeira vez, vocês não vão ter nada aqui dentro, né? Vocês vão precisar criar um do zero, porque são processos personalizados para o ambiente de cada cliente. Então, vai aparecer essa opção aqui para vocês, ó, automação inteligente de processo. Ele vai repetir o nome. E aí, a gente acessando ela, é onde eu vou ter a opção de criar um SPA, criar esse processo, né? Eu vou criar aqui com vocês do zero, mas depois a gente vai utilizar esse aqui que eu já personalizei, tá? Para o fluxo de RH. Então, a gente clicando aqui no botão verde da tela, criar, ele vai me abrir a opção aqui, criar automação inteligente de processo. E aí é onde eu preciso escolher qual delas vai se encaixar para o meu tipo de processo. Eu sempre seleciono todas as opções selecionadas, porque daí ele seleciona tudo e depois eu posso ir removendo as opções, tá? Então ele pergunta se eu quero utilizar pipelines, que são, igual a gente tem em negócio, que a gente consegue criar diversos fluxos lá dentro, etapas e Kanban, que são as fases, a parte de regras de automação e gatilhos, design de fluxo de trabalho, que é relacionado às automações mais complexas, que a gente cria, e tornar novos pipelines públicos. O que quer dizer? Que eu tenho, inclusive, permissão de acesso que eu posso configurar para esse processo. Eu vou deixar aqui tudo flegado, e aí eu posso dar aqui um nome, para o meu processo, que vai ser RH. E aí eu venho para as outras opções. O meu processo, ele vai estar linkado ao CRM? Não. Então, eu posso tirar todas essas opções aqui. Vai estar vinculado ao CRM? Também não, porque ele tem duas formas de você vincular, tá? E ele estará vinculado a alguma outra ferramenta? Sim, vamos botar aqui tarefas, calendário e modelos de tarefa, caso fosse necessário. E aí a gente salva e ele é automaticamente criado. Agora eu vou ali para a parte do meu fluxo que eu já personalizei aqui para mostrar para vocês. Então, entrando aqui dentro do meu fluxo do RH, do meu SPA, eu criei 3 processos, 3 pipelines: recrutamento e seleção, gestão de férias e licenças e processo de desligamento. Então, o que esse meu fluxo está contemplando? Desde o momento da contratação desse meu funcionário, até mesmo o processo de desligamento e gestão das férias ou licenças, que ele possa ter ali no decorrer do momento que ele está sendo contratado na empresa de vocês. Então, eu vou iniciar aqui pelo recrutamento e seleção. No recrutamento e seleção, a gente tem algumas etapas que foram criadas. Quando você cria um SPA do zero, ele não vai ter nada disso. Você que vai ter que ir adicionando as etapas aqui e dando nome a elas, tá? Mas eu tenho uma etapa de vaga em aberto, triagem de currículos, entrevista com RH, testes e avaliação técnica, entrevista com gestor e proposta. E por último, eu tenho algumas etapas de fechado que elas ficam ocultas, nesse primeiro momento. E aí eu incluo ela no meu filtro para ela mostrar que é contratado ou candidato reprovado ou a vaga foi congelada, porque pode acontecer isso, Então, cada card desse vai ser relacionado aos candidatos para essa vaga
Então, toda vez que eu criar um card aqui do zero, eu estou criando uma vaga, né? Um novo candidato para essa vaga que está em aberto. Os cards dentro do Bittrex, eles podem ser criados nesse formato manualmente ou até mesmo através de formulário de CRM. Então, se você quer, de alguma forma, colocar um marketing em cima dessa vaga, divulgar ela, colocar ela numa landing page, é possível através do formulário de CRM, onde lá você vai colocar as informações de nome, telefone, e-mail e a vaga, né, que ele vai estar se candidatando, e aí já vai cair aqui diretamente no seu fluxo, tá? De forma automática. Então não precisa de uma pessoa ali coletando as informações e preenchendo aqui dentro. Mas eu vou criar aqui de forma manual para mostrar como ficaria. Então aqui eu vou colocar o nome completo do candidato, o e-mail dele, telefone, cargo, vou botar aqui especialista, Bittrex, e aí a data da candidatura, que é o dia de hoje. E a fonte? Ele veio através do site ou veio através de indicação. Tudo isso aqui, gente, ele é personalizado. Eu criei esses campos justamente para esse processo. Então, se na fonte aqui está faltando alguma opção que hoje vocês utilizam na empresa, vocês conseguem entrar aqui e adicionar uma nova opção. Lembrando que para configuração de campos, criação de fases, você precisa ter a permissão devida. Então, aqui, né, eu inseri a informação que ele veio através do site. Então, vou salvar aqui. E aí, eu vou botar aqui a pretensão salarial. Vamos supor que ele pediu ali 4.500. E qual a disponibilidade para início. Então, ele pode iniciar no dia 4, né? No início do mês que vem. E aí, se necessário, consigam, inclusive, colocar o currículo em anexo, tá? Então, todas as informações que a gente vê que é necessária para uma candidatura a uma vaga, ele já vai trazer aqui. E aí, via automação, né? Que daí é onde entra toda a parte de automatização do processo, eu já coloco para ele alterar o nome do meu card, né? Botar o nome do candidato e o cargo. E também criar aqui uma atividade, né? Iniciar a divulgação ali da vaga ou iniciar o processo de triagem desse candidato. Então, aqui a gente já pode ir para uma triagem de currículos. E aí, conforme o meu candidato ele vai avançando no processo, é onde eu vou alterando ele de etapa, né? Quando a gente está falando de uma planilha de Excel, a forma de controlar é mais difícil, porque ele não é tão visual. Ele é como se fosse ele é uma tabela, né? Ele é uma planilha. Então, aqui no Bittrex, a gente tem essa funcionalidade do Kanban, que no nosso dia a dia torna o visual, a nossa organização mais fácil. Então, eu consigo ver quantos eu tenho de triagem de currículos, quantos eu tenho em entrevista com RH, em entrevista com o gestor, e aí conforme ele vai avançando, eu vou movendo o card de etapa. E aí assim o meu controle fica mais eficiente, né? Inclusive a rotina. Então tá aqui, ó, entrevista com RH, já é criada uma atividade para o responsável desse card, né, que vai ser a pessoa ali do RH, para fazer essa entrevista para a vaga de especialista Bittrex. E aí ele coloca um prazo ali pra gente dessa atividade. Então, a gente consegue, inclusive, trabalhar com prazos, tá? A serem seguidos ali. Então, a gente tem até tal dia para fazer a entrevista a esse candidato. Até tal dia para finalizar ali o processo de teste, avaliação técnica. Porque vamos pensar que o RH fez a entrevista e agora ele precisa ir para um teste, né? Hoje, muitas empresas colocam ali um teste de lógica, um teste pedindo para fazer uma apresentação, mostrando ali o que ele busca, né, dentro daquela vaga. Então, aqui também já está contemplando isso. E aí eu vou avançando ali esse meu candidato de etapa, tá? E aí eu posso encerrar aqui essa atividade. Se faltou para você alguma automação, alguma notificação, alguma atividade que você viu que, nossa, para o meu processo seria necessário isso, dentro do Bittrex a gente consegue colocar. Seja um envio de um e-mail, uma atividade ali que eu mostrei criada,
um comentário aqui dentro do card, uma mensagem de WhatsApp, tudo isso com as ferramentas corretas conectadas ao seu ambiente é possível a gente fazer, tá? Então aqui vou sair aqui para fora na parte de teste, avaliação técnica e vou mostrar para vocês como é que estão as regras de automação, né? Então eu configurei bem simples aqui a minha regra de automação, coloquei para fazer a mudança do nome do card, planejar a atividade e na entrevista com o RH, inclusive eu coloquei para ele enviar um e-mail para esse candidato. Então, esse candidato ele recebe um e-mail falando assim, olha, convite para entrevista na nome da empresa, né? Aqui eu botei bem padrão. Recebemos seu currículo para a vaga de... Ele vai estar puxando lá daquele campo que foi preenchido dentro do card. E gostamos muito do seu perfil. Gostaríamos de convidá-lo para uma conversa com o nosso time. Sua entrevista foi agendada com a pessoa responsável do card, né? O nome dessa pessoa, para o dia, daí aqui a gente precisaria incluir ali a hora dessa entrevista, né? Aqui a gente consegue colocar um campo de link da reunião, o endereço se for presencial e todas as informações ali necessárias que não vai precisar mais de uma pessoa indo lá e mandando manualmente um e-mail. Já via automação, esse e-mail pode ser automático para vocês. E aí as últimas caixas de automação que eu configurei para esse recrutamento e seleção foram o e-mail de se ele foi contratado ou se ele não foi contratado, né? Se ele foi reprovado ali na vaga. Então aqui é ele informando da aprovação dele e no outro e-mail é ele informando que ele acabou não passando ali para essa vaga que estava em aberto, tá? Então optamos por seguir com outro candidato neste momento. Então, tudo isso, que nem eu falei, você consegue automatizar dentro do seu processo de RH. Para a gente não perder muito tempo aqui, eu já vou seguir para a próxima pipeline, que é a pipeline de gestão de férias e licenças. Então, agora ele está carregando aqui, né, dentro do Bittrex. A gente, né, nessa parte de gestão de férias e licenças, eu criei 3 etapas. Solicitação, em aprovação do gestor e em aprovação do RH. Dentro do card, eu criei alguns campos também. O campo nome do colaborador, que a gente entende que essa pessoa vai ser um usuário do teu Bittrex. Então, eu vou botar aqui que a Amanda, ela vai fazer uma solicitação de férias. Posso colocar aqui a data que ela foi contratada. Então, vamos botar aqui que ela foi contratada em 2025, no dia 1º de março. Não, vamos botar aqui dia 3, né? Para não ser contratada no sábado. Dia 3 de março. O tipo de solicitação. A Amanda está pedindo férias, licença médica, licença de maternidade ou paternidade. Então, tudo isso eu também consigo incluir aqui naquele campo lista, que eu já mostrei para vocês que é configurar. Então, vamos colocar aqui que ela vai entrar em férias. Qual que vai ser a data de início dessas férias dela? Ela vai entrar em férias dia 4 de março. E ela vai retornar dia 28. Vamos pensar assim. Podemos colocar aqui os dias de afastamento também. Vamos supor que é 20 dias de afastamento. Não vou fazer o cálculo aqui. E aí, posso dar um salvar aqui. Pronto, a minha solicitação de férias foi criada. Então, que nem eu falei, temos uma automação onde ela altera o nome do card. Então, aqui vocês podem ver que antes o nome do card era bem feio. Não excluir YouTube RH, né? Que é o nome que eu dei ali para esse fluxo. E mudou para Amanda-férias, né? Então, a gente tem toda a informação aqui necessária. E aí, a gente pode ir para uma em aprovação do gestor. Que o que vai acontecer? Ele tem uma automação que ele faz para você aprovar a solicitação de férias da Amanda. Então, aqui a gente tem a solicitação de férias, quando iniciou, e se eu aceito ou se eu recuso. Se eu aceitar, ele vai seguir já para férias aprovadas e agendadas, então ele segue direto. Se eu reprovar, ele já vai dar ali como reprovado, tá? Então, a gente tem algumas etapas aqui que estão em oculto dentro desse meu processo, que eu consigo ter essa visualização. Então, aqui foi aprovado. E se eu entrar nas regras de automação, ela vai receber
um bate-papo aqui dentro do Bittrex, né? Eu coloquei para vir para mim, para vocês conseguirem visualizar. Mas tá aqui, ó. Sua solicitação de férias foi aprovada. Então, direto no bate-papo dela, ela vai receber uma mensagem alertando o status da solicitação que ela fez, que era de férias. Então, aqui ela já tem toda a informação necessária, né? O que acontece? Eu não preciso que a RH entre em contato e fale, olha, sua aprovação, né? Sua solicitação ali foi aprovada ou foi recusada. Diretamente pelo chat aqui, ela já vai receber essa atualização. E também pode ser via e-mail, tá? Eu coloquei aqui um exemplo de chat porque eu já tinha mostrado anteriormente um exemplo de e-mail. Esse processo aqui de solicitação de férias, ele é um processo simples, né? Como vocês podem ver, mas às vezes na empresa de vocês fazem tudo manual, né? Tudo através de um papel. Ah, a pessoa vai solicitar uma licença, férias, algo assim. Vocês dão um papel para ela preencher, ela entrega para o gestor do departamento dela, esse gestor entrega para o RH, onde toda a tratativa vão ser através também de papéis, planilhas, e dessa forma não, está tudo centralizado dentro do seu Bittrex. E aí, com as permissões de acesso, você coloca que cada um vai ver o que é necessário, né? Então, ninguém vai ver que o outro solicitou uma aprovação de férias. Ninguém vai ver que tem uma vaga em aberto no mesmo time que ela faz parte. Não, tudo isso é controlado através das permissões, que é o que o SPA hoje ele permite pra gente, né? Então, se eu entrar aqui em permissões de acesso, vocês conseguem ver que a gente tem tudo o que dá e o que não dá para fazer aqui dentro. Então, a gente consegue criar funções, consegue falar o que cada pessoa vai ver dentro dessa pipeline, se ela vai ter permissão para adicionar cards, editar cards existentes, né, que são aqueles cartõezinhos que são criados conforme a solicitação em aberto, se ela tem permissão para excluir, mover de etapa, tudo isso a gente consegue configurar, da mesma forma que é configurável lá dentro do CRM, negócios, leads, contatos e empresas, tá? Eles trouxeram também para esse módulo de SPA essa mesma configuração. Agora a gente pode ir aqui para o nosso último processo, que é processo de desligamento. Então, se chegar um momento que um funcionário de vocês, um colaborador, precisar ser desligado, vocês também têm um processo dentro do Bittrex que vai atender vocês. Então, aqui a gente criou algumas etapas, né? Solicitação de desligamento. Então, pode ser o colaborador ou o gestor que vai abrir essa solicitação. Aviso prévio, devolução de equipamentos e documentação processada. E aí as etapas de fechado, tá? Que eu vou trazer aqui para frente para vocês verem. Concluído. E aí a etapa de cancelado não existe, tá? Porque ele sempre precisa ter uma conclusão nesse fluxo. Então, por isso que só tem essa etapa e essa aqui fica como se fosse desativada. Então, vamos entrar aqui e criar um card para solicitação de desligamento. Aqui eu consigo adicionar o nome desse colaborador. Então, vamos botar aqui que vai ser Ariel. A data de admissão dela. Então, quando ela entrou lá na empresa, vamos pôr aqui 2025, dia 1º de janeiro. O tipo de desligamento. Então, a gente consegue ter vários tipos, né? Pedido pelo colaborador, demissão sem justa causa ou término do contrato. Então, se você muitas vezes tenha na sua empresa terceiros ou outras formas de contratação, a gente também colocou aqui um término de contrato, tá? Então, vamos colocar aqui pedido pelo colaborador. Quando que foi a data da solicitação? Vamos pôr aqui dia 28, no dia de hoje. E aí eu vou salvar. Pronto, foi criado ali dentro que Ariel solicitou o seu desligamento. Então, foi feita a solicitação. Podemos ir ali para a etapa de aviso prévio. Dentro dessa etapa de aviso prévio, é criado uma tarefa para você fazer o cálculo desse aviso prévio. Então, aqui a gente tem uma tarefinha ali para ser executada. Deixa ele carregar aqui, ó. Então, ele já criou essa tarefa, ele não colocou com prazo, então a pessoa que está responsável por esse cálculo pode falar que ela vai finalizar amanhã, até 6h30.
e vai fazer esse cálculo ali e vai colocar as informações dentro do card, se necessário, tá? Só deixa eu voltar aqui. Então, vamos supor que foi feito. E aí, a gente vai colocar aqui, deixa eu salvar, para ele ir para a etapa ali de devolução de equipamentos. Então, vocês viram que eu apenas concluí a tarefa de aviso prévio. E ele já moveu automaticamente para a devolução de equipamentos, porque eu coloquei isso na minha automação, né? Então, primeiro ele cria a tarefa e quando finalizada ele altera para a etapa de devolução e aí cria uma nova tarefa para vocês solicitarem a devolução de equipamentos. E eu coloquei ali alguns exemplos. Notebook, celular, crachá, acessos. Então, tudo isso aqui é uma tarefinha ali para não perder no processo, né? Então, tudo que a gente tem ali mapeado é mais difícil ser esquecido, né? Então, por isso a gente criou essa tarefa. E essa tarefa, ela pode ter um prazo, né? Eu não especifiquei aqui na automação, mas eu já posso deixar especificado caso eu queira. Feito ali o processo de devolução de equipamentos, eu posso ir para uma etapa de documentação processada. E aqui eu tenho que incluir o motivo do desligamento. Pedido colaborador. Até escrevi errado, mas tudo certo. Pronto, ele criou aqui agora um fluxo para eu preencher algumas informações, tá? Então aqui, saindo, né, da etapa de devolução de equipamentos, que nem eu estava mostrando para vocês, concluída essa tarefa, a gente pode ir para a documentação processada. Nessa etapa de documentação processada, foi criado ali um fluxo para vocês preencherem campos obrigatórios. Então, um documento assinado, se a devolução do equipamento foi feita e, se necessário, alguma anotação. O documento assinado, deixa eu ver aqui se eu tenho algum... Vou botar aqui qualquer coisa. E aí eu vou salvar. Pronto, feito isso, né, preenchida essa informação, o meu fluxo ele é finalizado. Deixa eu finalizar ele aqui. E aí, de fato, eu posso concluir ele. E aí, o processo de desligamento foi finalizado. Vocês viram ali que ele envolve vários tipos de desligamento, né? Pedido pelo colaborador, demissão sem justa causa, término do contrato. Da mesma forma que na etapa de devolução de equipamentos, eu coloquei um checklist para ser seguido. Ou na documentação processada, eu solicitei algumas informações obrigatórias. Então, tudo isso a gente consegue personalizar conforme as informações e os processos que hoje vocês têm no RH de vocês. De fato, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, que vocês consigam ver que dentro do Bittrex, ainda mais se você já é um usuário, se a sua empresa já tem o Bittrex, você consegue incluir processos que não fazem parte só do processo de vendas. Que o Bittrex ele consegue sim ter ali a funcionalidade de você incluir processos internos, como um RH, como um processo ali de tickets de suporte. Então, o Bittrex ele traz uma infinidade de recursos hoje para o seu processo da sua empresa. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse tipo de conteúdo, curte, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos e não esquece de compartilhar aí com as pessoas que você vê que faz sentido ali esse tipo de conteúdo.